presencial na nossa igreja à noite, né? Um culto em comemoração ao mês das mulheres, né? A gente convidou a Érica e a gente tinha pensado em fazer várias coisas, né? Mas, né, devido aí à nova circunstância do Plano São Paulo, né, fase emergencial, os cultos presenciais, então, eles foram suspensos, né? Mas nós não poderíamos simplesmente cancelar essa reunião, esse encontro, né? Porque foi pensado com muito carinho desde o início. E aí, eu conversando com a Paula, a gente falou, então vamos fazer à tarde uma departamental, né? Para todo mundo poder participar juntas, com segurança, né? Boa tarde, irmã Uda. Acho que ela não está ouvindo. Seja bem-vinda. Então, eu gostaria novamente de agradecer a presença de todas vocês, de estarem conosco. Para nós é um prazer recebê-las, né? Queremos, né, e oramos para que muito em breve, em pouquíssimo tempo, se Deus quiser, possamos fazer essa reunião de forma presencial, né, podendo abraçar, podendo conversar de pertinho. Esse é o desejo do nosso coração, né? Mas enquanto isso não é possível, né, graças a Deus também, pela tecnologia que nos possibilita esse encontro, mesmo à distância. Amém? Então, sintam-se todas muito bem-vindas, abraçadas, né, muito queridas entre nós. A segunda igreja fica muito feliz com a presença de todas, né? Então, para a gente começar, eu gostaria de fazer uma oração. Vou pedir, então, vou aproveitar, né, que nós temos aí a presença de vocês, vou usufruir. E vou pedir para a nossa irmã Dorcas fazer essa oração. Pode ser essa primeira oração, irmã? Pode. Então pode fazer, fica à vontade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença nos encontramos nesta tarde, ó Pai querido, mesmo, ó Deus, virtualmente, mas, ó Deus, estamos, ó Deus, com o coração cheio de alegria por estarmos agora participando deste trabalho, do qual não é para o engrandecimento nosso, mas para, ó Deus, exaltar a Ti, para honrá-lo e para estar, ó Deus, sempre Te buscando, ó Deus, pelos meios que a gente tem possibilidade de não deixarmos de fazer, porque a mensagem tem que ser anunciada, tem que ser pregada, não podemos nos acomodar, Senhor. Muito obrigada pela Igreja de Marília, Segunda de Marília, que está proporcionando este trabalho, Senhor. Para a honra e glória de Teu santo nome, abençoe a todas as mulheres, ó Deus, presentes, e as que não estão também, o Senhor sabe o motivo. Abençoe a Érica, ó Deus, ungindo seus lábios para a entrega da mensagem. Em nome de Jesus Cristo, este que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Né? Então, eu gostaria de deixar para as irmãs, nesse início, um versículo, né, que se encontra lá no livro de Salmos, quem tiver com a Bíblia aí, livro de Salmos, número 73. Quem conhece esses salmos sabe que é um salmos muito íntimo de Davi, né, onde ele se põe ali a pensar, a refletir sobre as circunstâncias que ele estava vivendo, o mundo ao redor, né, às vezes as injustiças que ele via ali no tempo dele, né, pessoas ricas que prosperavam muitas vezes às custas dos mais pobres. Isso lhe causou indignação, tristeza, né, para a gente ver que não está muito distante, né, do nosso tempo, da nossa realidade, né. Ainda durante essa semana nós conversando com as irmãs no grupo da Segunda Igreja, né, no grupo da SAF, né, trocando ali mensagens sobre as angústias, né, que muitas de nós temos vivido, ou que todas nós temos vivido, se não numa área, numa outra área, né, às vezes não é problema de saúde, mas é um problema financeiro, é um problema com filhos, problema com a família, né, e quando a gente assiste a televisão, a gente fica pior, né, porque nós temos visto tantas notícias terríveis que nos causam muitas vezes indignação, ira, né, e às vezes até mesmo desesperança, né, às vezes a gente foi, meu Deus, como que o Senhor permite que isso tudo aconteça? E todos esses pensamentos, né, não são diferentes
dos pensamentos que o salmista estava ali, nesse Salmo 73. E ele começa a descrever tudo que ele estava vendo para Deus, e ele até mesmo coloca assim, nossa, parece que é à toa que eu estou conservando a minha integridade, né? Mas, a partir ali do versículo 16, a partir do versículo 17, né, em meio a tantos questionamentos que ele vinha fazendo com Deus, a partir do versículo 17 ele fala, até que eu entrei no santuário de Deus, né, e percebi qual seria o fim dos injustos, dos ímpios. E ali, então, ele muda a perspectiva dele e começa a enxergar as coisas com os olhos espirituais. Né? E eu queria ler com as irmãs a partir do versículo 23, que fala assim, todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus foi o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém? Então, quando ele entra no santuário do Senhor, quando ele entra na presença de Deus, ele muda a perspectiva dele. Ele vê que Deus continua com ele, que é o Senhor quem o segura, que é o Senhor quem o guia, e é esse mesmo Deus quem irá nos receber na glória com ele. Então, ainda que o cenário atual, as lutas que nós temos passado, né, as notícias nos causem esses sentimentos tão naturais aos seres humanos, indignação, tristeza, muitas vezes aquele sentimento de injustiça, e às vezes a gente pode até pensar, né, por algum momento, será que Deus não está vendo, né? Quando que o Senhor virá no meu socorro, né? Mas eu quero dizer para as irmãs que esses sentimentos, eles são comuns, eles são naturais do ser humano, né, da nossa carne. Mas nós precisamos fazer como Davi, né? Ele entrou no santuário de Deus, ele foi para os pés do Senhor, né? Para a presença de Deus. E ali, então, Deus lhe deu uma nova perspectiva, a perspectiva da eternidade, de que Deus continua sendo Deus e que Ele não se esqueceu de nós, e que Ele tem visto tudo e todas as coisas, né? E que no tempo certo, as coisas vão acontecer, ele irá julgar vivos e mortos por todas as ações, por todas as atitudes. Nós precisamos sim conservar a nossa integridade. Amém, irmãs? Gostaria depois, né, que as irmãs estivessem refletindo nesses salmos, juntamente com a palavra que a Erika vai trazer, porque eu tenho certeza que Deus, em sua infinita misericórdia e graça, separou esta tarde para que pudéssemos estar juntas, ainda que separadas, né, ouvindo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor e unidas em oração, clamando àquele que pode todas as coisas. Amém? Bom, agora vamos fazer mais uma oração. Antes do louvor, eu pedi para a Paula preparar um louvor para nós nessa tarde. Então, eu gostaria que a irmã Bel, que estivesse fazendo essa oração. Pode ser, irmã? Pode ser, então. Querido Deus e Pai, somos agradecidos, ó Deus, a Ti por este momento, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor. Mesmo, Senhor Deus, com a correria do dia a dia, Senhor Deus, com as tristezas, Senhor Deus, em nossos corações, nós confiamos, Senhor Deus, em Ti, porque a Tua palavra diz que a alegria vem de Ti, porque o Senhor é a nossa força. E nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E compreendemos também, Senhor Deus, que a Sua vontade, ela é perfeita, Senhor Deus. Ó Pai querido, somos gratos, Senhor Deus, por este momento, mesmo distante umas das outras, poder em Teu nome, Senhor Deus, nos reunir. E que saudades, ó Pai amado, de rever os rostinhos amados aqui nesta tarde.
Te pedindo, Senhor Deus, que Tu estejas com cada uma, Senhor Deus. Derramando, Senhor Deus, a Tua unção. Abrindo, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai. Tu esteja, Senhor Deus, com a nossa irmã, Senhor Deus, que estará trazendo, Senhor Deus, da parte de Ti a Tua mensagem. Que venha, Senhor Deus, de encontro aos nossos corações. E que possamos, Senhor Deus, nesta tarde, ser edificadas por Ti, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor Deus, que perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Fica conosco, abençoando. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, glória a Deus. Eu queria passar a palavra para Paula, que vai estar aí conduzindo o nosso louvor nessa tarde. Boa tarde, irmãs. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria mesmo que vamos louvar o Senhor por tudo que Ele é, não apenas por aquilo que Ele faz ou o poder dEle, por aquilo que Ele pode fazer, mas porque Ele é o nosso Deus e Ele testifica todas as coisas no nosso coração, né? A palavra que a Jaque trouxe agora no início, trazendo o Salmo de Davi, vem de encontro com o cântico que o Senhor colocou no meu coração para esta tarde, né? Nós podemos e passamos por esses momentos e sentimentos, né? Mas nosso lugar não é fixados no medo, não é fixado na ansiedade, né? O nosso lugar é na certeza da eternidade do nosso Deus, na certeza que nada sai e foge do seu controle, que Ele é soberano. A palavra de Deus nos diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim. Então gostaria de apresentar para as irmãs o cântico. Só me deem um retorno se vocês estão vendo, por favor, que aí eu não vou conseguir mais ver as irmãs. Deixa eu ver se vai estar certo. Estamos vendo, Paula. Ok. Tá. Eu vou... Tá certo. E eu coloquei os versículos que são a base desse cântico, né? Apocalipse 22, 13 e 14 diz: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Isaías 44, 6 diz: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. E é neste Senhor que nós confiamos e iremos adorar e louvar. Amém? Eu só preciso mudar a gravação e eu já vou lançar aqui, irmãs, para adorarmos. Não há
é, Senhor, o nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Senhor, Tu és tudo para nós. Ó Pai, muitas vezes os nossos olhos, ó Pai, tendem, ó Deus, a desviar, tendem, Senhor, a olhar as circunstâncias, tendem, Senhor, a se machucar, ó Deus, e buscar um lugar de ansiedade ou de medo, Senhor, até mesmo, ó Pai, de desespero. Ó Deus, o choro, Senhor, ele pode uma noite durar, mas a Tua palavra nos garante que a alegria vem pela manhã, porque o Senhor é este Deus de renovo, o Senhor é o início e o fim. O Senhor, ó Deus, tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos. O Senhor é soberano e o Senhor é fiel à Tua própria palavra. Por isso estamos aqui, ó Deus, porque somos agradecidas ao Senhor por aquilo que o Senhor é. Receba, Senhor, toda a adoração desta tarde, ó Pai, e continue conosco, trabalhando em nosso coração, movendo as nossas vidas, ó Deus, à luz da Tua palavra, trazendo, Senhor, a restauração, o renovo, Senhor, a santidade, trazendo, Senhor, os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Abençoa-nos, ó Pai, não porque, ó Deus, há merecimento em nossas vidas, mas porque declaramos a nossa dependência no Senhor. Abençoa, Senhor, a vida da Érica, ó Deus, e cada uma de nós, para que possamos receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, graças a Deus, né? Bom, então agora, com muito prazer, a gente gostaria de passar a palavra para a Érica. Érica, desde já, muito obrigada por ter aceito o convite, né? Mesmo com esse ajuste aí de não ser mais presencial, agora online, mas ela prontamente atendeu o nosso pedido, e quando eu falei que ia ser online, 2h30 da tarde, eu pensei, ai meu Deus, será que ela vai poder? Ela, não, sem problema, eu posso sim. Eu falei, ai, graças a Deus, né? Eu sei que Deus já tinha separado esse momento para nós. Então, Érica, fique à vontade, tá bom? A palavra está com você, que Deus possa te usar grandemente. Obrigada, Jaqueline, pelo convite, a SAF da Segunda Igreja. Lógico, não importa o horário. A gente já colocou um leque e falou, olha, tem uma reunião, vocês lá, louça, eu amei daí o horário, tá? Porque quando eu sair da reunião, eu quero louça lavada, quero casa limpa. Eles doem. Não tem problema não, a gente sabe, né? Quando você falou do presencial, também iríamos, se Deus permitisse, mas Deus permitiu que fosse assim. E eu louvo a Deus mesmo por essa oportunidade de ser virtual, que se não fosse essa pandemia, eu acredito que a gente não saberia usar tanto esse canal que hoje tem nos unido, né? E ele tem sido uma bênção. Hoje aqui nós estamos com Teodoro Sampaio, Marília, Tupã, Adamantina, Araçatuba, Adamantina não, né? Araçatuba, então Deus permitiu isso, esse método, esse jeito para a gente estar junto. Lógico que a gente quer dar aquele abraço, né, Jaci? Mas vai chegar o momento, há tempo para tudo. Irmãs, nós vamos então abrir a nossa Bíblia em Mateus 9, 35 a 38. Foi o texto proposto, né, pela SAF, usar e estudarmos hoje, então, o que nos diz Mateus 9, 35 e 38. E a palavra de Deus nos diz assim: Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos
A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, nós lemos a tua palavra e queremos te pedir que esteja nos abençoando, nos usando conforme a tua vontade e que teu Espírito Santo faça obra em nosso coração, ó Pai, para recebê-la e para praticá-la. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o título do texto é Jesus ia por toda parte fazendo o bem. A seara e os trabalhadores. Esse é o título do nosso texto. Jesus aqui ele está no auge, né, do seu ministério. Percorrendo os trechos anteriores, capítulo 5, 6, 7, 8, relata suas curas, ele ensina como orar, como jejuar, fala das duas estradas, os dois fundamentos, ele fala sobre os falsos profetas, ele acalma a tempestade, ele põe à prova os que querem segui-lo, ele fala de seus discípulos como sal da terra, luz do mundo, ele vocaciona, ele chama os seus discípulos, ele chama Mateus, e agora nós chegamos no texto lido, Mateus 9, onde ele olha para a seara e para os trabalhadores. E nós podemos ver então nesse texto um amor missionário, né? Nós aprendemos nesse texto a ter uma visão missionária com o maior e o primeiro missionário do mundo, Jesus. Quando ele diz dos trabalhadores, quando ele diz da seara, é uma visão de amor pela sua obra. Missões é o que está no coração de Deus. É o motivo supremo da existência da igreja, né, aqui na Terra. Se a igreja não faz missões, se a igreja não tem a visão missionária, a visão de evangelização, não tem por que existir. Nós precisamos aprender com Jesus sobre o investimento eterno para cada crente, porque é uma missão nossa, de todo cristão. Não é só também do pastor, só do missionário, aquele vocacionado exclusivamente para a obra, mas é uma missão nossa, de todo aquele que professa o nome de Jesus. Então a gente vai estudar versículo por versículo, e nós podemos aprender no versículo 35 3 lições. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Nós vemos aqui, então, para a gente poder fazer um trabalho missionário com amor, seguindo o exemplo de Jesus, nós vemos aqui os verbos percorrer. Né? Jesus percorria cidades e povoados. E uma igreja missionária, ela ultrapassa a fronteira das 4 paredes do seu templo, para alcançar a cidade, o povoado, estado, país, mundo, a sua rua, o seu trabalho. Então nós, como igreja de Cristo, nós temos também que ter essa visão de percorrer todos os lugares. Diz também, outro verbo, ensinar e pregar. Jesus, ele ensinava nas sinagogas e ele pregava o evangelho do reino. Uma igreja missionária, ela ultrapassa a fronteira, as suas 4 paredes, mas ela também ensina, ela também prega o evangelho genuíno de Cristo, o evangelho da salvação. Textos antes, ele falou sobre os falsos profetas, né? E aqui ele pede discípulos para o evangelho puro, para pregar, ensinar o evangelho da salvação. E ele continua lá, o versículo dizendo que curava toda sorte de doença e enfermidade. Uma igreja missionária que ultrapassa a fronteira das 4 paredes do seu templo, que ensina e prega o evangelho da salvação, ela também cura as enfermidades. O texto fala curando toda doença, toda sorte de doença e enfermidade. Irmãs,
principalmente nos dias de hoje, né, com o que vivenciamos, são pedidos e mais pedidos de oração chegando nos nossos grupos, nos grupos de igreja, da SAF, da Sinodal, pedindo cura pelo Covid ou cura pelo câncer, né? Os dias de hoje nós vivemos essa angústia. E mais importante que pregar o Evangelho é que haja a cura da alma. Pregar o Evangelho para a cura da alma e do corpo. Nós vemos que a maior doença da humanidade é a doença da alma, né? Hoje nós vemos como tem crescido o número de depressão, o número de pessoas angustiadas, suicídios, até mesmo em meios evangélicos, né? Porque as almas estão feridas e precisam de cura. As almas estão mais feridas que o corpo em algumas circunstâncias, algumas situações. Então nós precisamos pregar o Evangelho, é importante pregar o Evangelho, para que o Evangelho, o médico dos médicos, trate e cure toda doença, toda sorte de doença e de enfermidade, como diz aqui o texto que Jesus fazia. Lá em Isaías 53:4, ele diz assim, diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou. Então ele carregou o nosso pecado, ele carregou na cruz todo o nosso sofrimento e também as nossas angústias, as nossas dores. Ele diz, vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E nós temos que levar esse Evangelho ao mundo. Ele precisa saber desse feito, conhecer esse médico, o médico dos médicos, aquele que tem o poder para curar, tem poder para salvar. Prosseguindo, no versículo 36, diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Jesus, olhando para aquela multidão que o seguia, ele compadeceu daquele povo. E nós devemos, como cristãs, desenvolver essa compaixão também pelas multidões, pelos perdidos. Um coração cheio de compaixão nos impulsiona a fazer missões. O que é a compaixão, né? A compaixão é amor, é afeição, é misericórdia, é sentir a dor do outro. Então, compadecer-se é deixar o nosso egoísmo, né? Deixar o egoísmo de lado, é pensar no bem-estar dos outros. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se todos pecaram, nós temos que dizer para eles, olha, você é pecador. Mas Romanos 6:23 diz, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós precisamos dizer, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão condenados à morte, mas tem algo de graça, que é Jesus ter carregado na cruz, tomado para si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E sobre ele foi lançado tudo isso que nos separava de Deus. E agora nós podemos ter esse privilégio de estarmos nele, com ele. Então nós temos que ter essa compaixão pelas multidões, pelo povo que anda perdido no mundo, né? Nós devemos querer que os outros gozem do mesmo privilégio que nós temos. Romanos 5:20, a parte B diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então todos pecaram, estão condenados à morte, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E um texto bem conhecido nosso, Efésios 2:8, e também um pedacinho do 10 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Então, compadecer das almas perdidas, muitas vezes, é sacrificar o nosso eu, né? É também estar disposto a sacrificar algo que você goste. Às vezes é abrir mão de família para fazer a obra, é abrir mão de um trabalho, de dinheiro, de títulos, de status. Se você tem essa paixão pelas almas, é abrir mão de tudo que possa te atrapalhar de exercer a sua compaixão. É o que faz os vocacionados à missão, né? Na ativa. Geralmente os missionários abrem mão das suas famílias, quantos estão bem longe, né, das suas famílias. E nós devemos então orar, inclusive, por esses irmãos, porque eles abrem mão do seu eu para viver a soberana vontade de Deus. E que nós possamos ajudá-los em oração, para que gozem dos benefícios que eles estão abrindo mão do seu eu para fazer em nome do Evangelho, em prol do Evangelho. Que eles possam ver o fruto do seu trabalho, né? Eles estão cumprindo a palavra de Deus. E nós, do outro lado, possamos estar auxiliando também em oração e sustento essas famílias. Que eles possam ver o fruto do trabalho, pessoas sendo levadas a Cristo. Mas nós não podemos esquecer que nós também fazemos parte dessa grande comissão. Não é só deixar nas mãos dos missionários, só nas mãos dos pastores. Nós também fazemos parte da grande comissão do nosso Deus, né? Então que nós possamos pedir para Deus para desenvolver no nosso coração uma verdadeira compaixão pelas almas perdidas. Às vezes a gente precisa pedir sim, às vezes a gente não tem compaixão. Eu vejo às vezes quando pessoas bêbadas entram na igreja, eu já vi situações de presbíteros ou diáconos colocando para fora a pessoa. E aí eu me pergunto, e se fosse esse o momento da salvação dessa pessoa? Porque é o Espírito Santo quem toca. É o Espírito Santo quem conclui a obra, né? Eu me lembro quando eu era jovem, não há muito tempo atrás, tá? Pouco tempo atrás, quando eu era jovem, eu fui em um encontro em Pederneiras. E eu me lembro, lá eu não conheci, mas no próximo fim de semana ia chegar um moço que ele era de rua, morador de rua, e os jovens daquela igreja, ele vivia bêbado, né? E às vezes entrava na igreja. E os jovens daquela igreja decidiram acolher aquele moço. E eles acolheram, né? Em todos os sentidos, no caso, materialmente, dando alimento, vestes, banho, e também levando a palavra. E aquele moço se converteu, e ele estava no seminário, e na semana seguinte ele ia estar ali na cidade, né? E então o pastor estava me contando a alegria dos jovens de ver o trabalho, e Deus operou nesse trabalho. Então nós temos que ter compaixão por todas as almas. Às vezes a gente ignora, né? A gente fala, esse não tem jeito não, esse só, ou nem Deus. Quem já ouviu isso, né? Em Deus. Mas nós não podemos pensar assim, porque a gente é usado pelo Espírito Santo, mas a obra final é do Espírito Santo. Então vamos orar para Deus despertar em nós, nos nossos corações, a verdadeira compaixão pelas almas perdidas. Jesus olhou para aquela multidão e ele se compadeceu da multidão. Ele viu que a multidão estava aflita, exausta, como ovelha que não tem pastor. Então que nós possamos ter essa mesma compaixão. A humanidade sempre esteve angustiado, distante de Deus, né? E nos dias de hoje, muito mais. Com toda a situação que nós estamos vivendo, estão muito mais aflitas, angustiadas, abatidas, ferimento mortal. Provérbios 24, 11 e 12 diz assim:
livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Na tradução de hoje, eu achei interessante esse texto na tradução de hoje, que ele diz assim: procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um quiser. Então, às vezes a gente pode dizer, né? Ah, não é problema meu. Esse aí, ó, já falei, não tem jeito. Não, é problema nosso, sim. Vamos continuar falando até que chegue a hora do Espírito Santo agir. Procure, então, salvar quem está sendo arrastado para a morte. A multidão, ela está sendo arrastada para a morte. Estão com falta de direção espiritual verdadeira. Estão como ovelhas que não têm pastor. Estão famintas, necessitando saciar a fome e a sede espiritual. E quem pode levar o alimento a essa multidão? Quem que pode oferecer o banquete espiritual que sacia a fome? Jesus. É o seu povo, os discípulos. Foi o que o próprio Jesus disse lá no versículo 37. Então se dirigiu aos seus discípulos. Jesus não se dirigiu aos fariseus da época. Ele se dirigiu aos seus discípulos. A estes está a incumbência de levar a mensagem da salvação. Aos seus discípulos está a incumbência de levar o alimento ao que tem fome e a água da vida a quem tem sede. Aos seus discípulos está a incumbência de apresentar o bom pastor às ovelhas perdidas. E ele prossegue daí o versículo dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. No texto, a seara referia-se à nação de Israel. Mas lá em Mateus 28, 19, Jesus incluiu o mundo inteiro na seara. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E lá em Marcos 16, 15, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a seara é o mundo. E esforço dos trabalhadores que ensinarão, que pregarão o evangelho do reino, é que darão resultado. Se não há quem pregue, como vai ficar? As pedras vão ter que clamar, né? A compaixão de Jesus exige dos trabalhadores a ação de ceifar na seara espiritual. Nós não podemos deixar de ceifar, não é ceifar de acabar, né? Mas ceifar de colher. Estaremos desobedecendo o dono da seara. Será que temos sido negligentes? Porque isso o próprio Jesus alerta. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O próprio Jesus alertou, os trabalhadores são poucos, é porque entendo que desde aquela época muitos eram convertidos, mas ficavam talvez dentro das suas casas. Não faziam como aquela mulher lá no poço, que ao receber Jesus saiu correndo avisar a multidão. Não, às vezes não fazemos como o cego de Jericó, que quando foi curado passou a enxergar e saiu correndo falar para a multidão e seguindo Jesus. Às vezes a gente fica mais acomodado, né? E nós somos os trabalhadores, nós somos os discípulos dessa seara, aquele a quem Jesus confiou esse trabalho. Mas
porque às vezes não cumprimos. Ele conclui lá no versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele nos determina, nesse versículo, ele nos dá uma ordem. Rogai ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Jesus nos manda com urgência orar para que Deus mande mais trabalhadores. A compaixão pelas almas e a oração são... A compaixão pelas almas e a oração dos fiéis formam uma união poderosa que leva o Senhor a aumentar o número de trabalhadores na seara espiritual. Adoniran Judson disse que muitos crentes consagrados jamais atingiram os campos missionários com os seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Aqui nós estamos falando de missões, nesse momento, nesse contexto agora, falando de missões feitas pelos missionários, pelos vocacionados, aqueles que estão lá. E aí é onde Adoniran Judson diz que muitos de nós não vamos estar num campo missionário lá longe, mas nós podemos ajudar aqueles irmãos com os nossos joelhos, com a nossa oração. E aí a compaixão pelas almas e a oração dos fiéis formam uma união poderosa que leva o Senhor a aumentar o número de trabalhadores. Há uma frase muito conhecida nossa, usamos muito no mês de agosto, no mês das missões. Diz: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. E aí eu pergunto para nós temos sido missionários? Missionários que nós não precisamos agora, falando da nossa vida, necessariamente ir para outro país, como muitos vocacionados, mas nós somos missionários aonde estamos. Nós oramos pelos nossos missionários ou por aqueles que estão, aquelas ovelhas perdidas, necessitando do nosso auxílio, da nossa palavra, do nosso ensino e da nossa pregação do Evangelho. Nós temos um coração aberto para contribuir. Quando o pastor fala lá na igreja, quando a Jaqueline fala lá na SAF, nós temos um coração aberto para contribuir com a obra missionária. Você tem compaixão pelas almas? Você tem um coração missionário que vai ou que ora ou que contribui? Esse foi o tema proposto pela nossa presidente Jaqueline. Trabalhadoras da seara do Senhor. Esse texto com esse tema, trabalhadoras da seara do Senhor. E aí eu nos pergunto, porque a pergunta é para mim também. Eu gostei muito do tema, Jaqueline, diga-se de passagem, eu já orei muito agradecendo a Deus por esse tema, para que eu pudesse refletir se eu sou uma trabalhadora da seara do Senhor, se eu tenho sido uma verdadeira auxiliadora na obra do nosso Deus. Na SAF em Revista desse trimestre, tem um estudo intitulado A Mulher Cristã a Serviço de Deus. A autora é a Lúcia de Araújo, e ela diz que a mulher cristã a serviço de Deus é uma mulher que ora. Aqui a SAF. Quem já recebeu essa capinha aqui. E ela fala sobre esse tema que nos foi proposto. A mulher cristã, o tema proposto, trabalhadoras na seara do Senhor. E ela fala então nesse texto, da SAF, a mulher cristã a serviço de Deus. Ela diz que esta mulher tem que ser uma mulher que ora. A mulher cristã a serviço de Deus, ela tem prazer em conversar com Deus. Ela se dedica à oração, pois quanto mais o conhecemos, maior será a nossa necessidade e desejo de orar, pois por meio da oração teremos comunhão com Ele. A mulher cristã
outro tópico que a Lúcia aborda. A mulher cristã a serviço de Deus é uma mulher que busca a santificação. A santificação é um caminho contínuo com Deus, um processo que envolve uma modificação no nosso coração, das nossas vontades, das nossas emoções, atitudes pecaminosas, implicando na grande responsabilidade de servir a Deus em todos os momentos. E abrir mão do eu, do nosso eu, não é fácil, né, irmãs? Eu não sei se para vocês é, para mim não é. Mas a mulher cristã a serviço de Deus é uma mulher que busca a oração, busca a santidade. E é uma mulher também, a mulher cristã a serviço de Deus, é uma mulher que reflete sobre o valor de meditar na palavra de Deus. A leitura da palavra deve ser entendida por todas nós como um fator imprescindível no crescimento espiritual, de mudanças para a nossa vida, refrigério para a nossa alma. Meditar na palavra de Deus é a chave do sucesso para uma transformação pessoal e espiritual. Aquilo que a gente não consegue mudar no meu eu, buscando a palavra de Deus em oração, é onde nós vamos conseguir mudar. Nós temos que perseverar na oração e na meditação da palavra. Tem um cântico infantil que fala, né? Quem não ore, a Bíblia não lê, diminuirá. Quem ore, a Bíblia lê, vai crescer. É um cântico infantil simples, curtinho, mas tremendamente profundo. Quem trabalha com crianças conhece ele. Na verdade, creio que todas nós sabemos dele, né? Então, eu, agora, com toda humildade, acrescento a esse texto da Lúcia, que a mulher cristã, a serviço de Deus, é uma mulher que ama servir a Deus. Eu acrescento aí também o amor. Porque se não houver amor em servir a Deus e querer fazer a vontade, seremos mulheres sentadas nos bancos da igreja, que oram, pode até orar, pode até ler a Bíblia, mas não praticam e não têm compaixão pelas almas. Eu creio que o amor nos leva à prática. É o amor que nos leva, nos motiva a servir. Se não tiver o amor, é o que diz lá em 1 Coríntios, né? Se não tiver amor, nada seremos. Na sexta passada, a gente teve a reunião da Confederação Nacional e a Niraci levou a palavra. E eu achei interessante porque ela falou sobre Mateus 10, que é o texto seguinte aqui, né? O capítulo seguinte do nosso texto. E o tema era: o que nos motiva a servir no reino? O que te motiva a servir no reino de Deus? Trabalhadora da seara do Senhor, o que te motiva a servir no reino de Deus? Qual tem sido a sua motivação, a minha motivação, a nossa motivação em servir? Ela diz que, em primeiro, a motivação precisa vir do próprio Deus, em primeiro lugar. E nós vimos isso, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, o primeiro passo da motivação vem do próprio Deus. Entenda que não fomos nós que escolhemos, foi Ele quem nos escolheu, Ele quem nos chamou. E é Ele mesmo quem nos capacita, nos encoraja e nos ensina. Às vezes você pode dizer: eu sou fraca. Não. Se Deus te chamou, se hoje você é uma serva dele, Ele vai te capacitar, Ele vai te instruir. O segundo tópico, né, que a Niraci colocou, é que a motivação, o que nos motiva a servir o reino? Então, a primeira é a motivação vem do próprio Deus. A segunda é uma motivação que causa transformação. Ela precisa passar pela cruz. Essa motivação nossa, para causar uma transformação em nós, no nosso eu, ela precisa passar pela cruz. Nós vamos nos aperfeiçoando à medida que vamos nos desprendendo das nossas vontades.
há necessidade então de dizer não a isso que eu gosto, não a aquilo que eu gosto, mas sim aquilo que é a vontade de Deus. Colocar Deus como centro da nossa vida, comandando tudo, não é fácil. Nós somos humanos e muitas vezes a gente quer tomar conta e fazer do nosso jeito. Mas aqui a motivação, a segunda motivação para servir no reino é colocar tudo diante da cruz. Nossa vida precisa passar pela cruz. E a terceira motivação, vinda do próprio Deus, vence os obstáculos, enfrenta ameaças, frustrações, decepções, tristezas, mas não desiste. Onde Deus nos colocar, levemos a palavra de esperança, ânimo e paz. Às vezes a gente tem vontade de desistir, né? Eu brinco que lidar com pessoas não é fácil, mas com crente tá mais difícil ainda, né? Infelizmente. Como a gente vê crente dolorido, crente doído, crente que não pode ouvir uma coisinha diferente, que se dói. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que viver essa vontade do nosso Deus, vencendo obstáculos, vencendo decepções, porque o homem decepciona, né? Nós temos que não desanimar, olhar para a cruz. Segundo o nosso segundo tópico ali da nossa motivação. Eu achei interessante uma pregação do Hernandes Dias Lopes, que eu estava assistindo, e ele estava falando sobre a grande comissão. Eu falei, olha, tem a ver com o tema, né? Porque já tem um tempinho que a Jaqueline tinha convidado e falado do tema, né? Então eu achei interessante essa pregação do Hernandes, sobre a grande comissão. E ele diz assim que eu e você somos o método de Deus para alcançar o mundo. Nós somos chamados para a salvação e para levar as boas novas. Nós somos parte desta grande comissão. O propósito de Deus é para todos. A tarefa é para todo cristão. Olha que interessante. O propósito de Deus da salvação é para todos. Mas a tarefa de quem é? É de todo cristão. É de todos os discípulos. Como ele disse aqui, ele olhou para quem? Para os seus discípulos, quando ele disse que a seara é grande, os trabalhadores poucos. Então, está nas nossas mãos, né? E o mais interessante, importante, é que o nosso tempo é agora. Nessa geração, eu e você somos os responsáveis. Quanta responsabilidade, irmãs, para nós, né? Olha só quanta responsabilidade temos. A salvação, o anunciar, o pregar o evangelho a essas ovelhas perdidas que andam como que sem pastor, é nossa. Nessa geração de 2021, ela é nossa. Nós estamos perdendo tempo, estamos aproveitando o tempo, como tem sido nós como as trabalhadoras da seara do Senhor. A seara é grande. E eu pergunto, onde é a sua seara? Nós vimos, né, lá estudando versículo por versículo, que ali, no texto, Jesus falava de Israel, mas depois, lá em Mateus, mais para frente, ali ele diz que é todo mundo, ide por todo mundo. Mas nós, que somos crentes, né, não fomos vocacionados a uma missão fora do nosso país, como são alguns dos missionários. Mas nós somos os missionários dentro de onde estamos. É a nossa, de nossa incumbência levar a palavra agora. E aí eu pergunto, onde é a sua seara? Onde é a sua seara? Onde é que você tem
maior necessidade de levar o evangelho da salvação? É no seu lar? Será que a sua seara não tem sido o seu próprio lar? Esposo, filhos desviados da palavra de Deus. A seara às vezes é no seu trabalho. Você tem contato com pessoas totalmente distantes de Deus. A sua seara pode ser na sua rua, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade. Onde há a maior necessidade do seu trabalho como missionário, do seu trabalho como trabalhadora da seara do Senhor? A família, lá no capítulo 10, versículo 34 a 39, ele fala das dificuldades de você seguir, de você ser uma trabalhadora, né? Ele fala aqui da família. Quantas vezes a gente tem algum trabalho, ou o esposo reclama de novo, vai na reunião, de novo vai sair, de novo, ou os filhos, né? Os meus meninos às vezes brincam, eles falam, meu Deus do céu, você não cansa não? Mas eles não me atrapalham, né? Então creio que não entra nesse contexto. Mas quantas vezes a gente se depara com cristãos mesmo, que tentam atrapalhar o seu trabalho? Então ore, não permita que atrapalhem o seu trabalho como trabalhadora da seara, né? Não se sinta incapacitado, dizendo, eu não sei falar, eu não tenho estudo, porque é o próprio Deus, o dono da seara, que capacita. Você não precisa ser letrado, é do seu jeito que você faz a obra. Lá em 1 Coríntios 9, a partir ali do versículo 19, Paulo fala, né, que sendo livre, ele se fez escravo para quê? Para ganhar o maior número possível de escravos. Com os judeus, ele procedeu como judeu, para ganhar os judeus. Para quem vive sob o regime da lei, ele também se fez como se assim vivesse, para ganhar esses. Ele se fez fraco para ganhar os fracos, com o fim de ganhar a todos. Ele se adaptou em tudo. Ele fez tudo para que todos, com o fim de ganhar a todos, fossem salvos, apenas algum. Ele fala, salvar pelo menos algum. Então não tenha medo. Se você não tem, eu não sei falar direito, peça ao Senhor, rogue. Senhor, o Senhor da seara, aqui diz, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogue a Deus, Senhor, me faça esse trabalhador da tua seara, né? Tudo, Paulo disse, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então sejamos cooperadores do Evangelho. Nessa pregação do Hernandes, que eu falei, que eu ouvi, né, a pregação dele, ele fala, já faz dias que eu ouvi, mas eu estava me lembrando hoje disso. Ele relata sobre o caso de um moço que acho que ele mesmo até presenciou. Esse homem, um homem, tinha um espírito ruim nele. E quando esse espírito ruim estava nesse moço, não tinha quem segurasse, nada disso. E muitos homens, né, tentaram e não conseguiram, até que aconteceu algum momento lá que ele foi internado. E já calmo, um senhorzinho simples, sem muito estudo, entrou no quarto com uma Bíblia e leu o Salmo 23. Ele apenas leu o Salmo 23. E o Espírito de Deus incomodou aquele homem, o espírito abatido, e o salvou. Então, se aquele homem simples tivesse tido vergonha, tivesse se intimidado, não tivesse tido a coragem de ler aquele salmo, ou se tivesse pensado, eu não sei falar nada, não vou me atrever, não haveria salvação naquele lugar. Então nós temos que estar dispostos ao serviço e o Espírito Santo age. Nós somos
nesta geração, as trabalhadoras da seara do Senhor. E finalizando, então, eu quero com esses cânticos deixar um encorajamento à prática, para mim, para você. Um encorajamento a praticar aquilo que ouvimos. Meu violão está meio estranho, vou ver se dá. Mas esse primeiro cântico, ele diz assim: a seara é grande, poucos trabalhadores. Convoca-se os ceifeiros para não desanimar, mas ter coragem, se renovar no Senhor da seara e seguir avante. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte em Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois. Avante, irmãs. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Não temos por que desanimar. O próprio Deus é o dono da seara. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãs, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga, andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga, andarão sem se cansar, voarão e nas alturas, como águias serão. Não se sinta cansada. Vamos trabalhar, irmãs. Não vamos perder tempo, pois não sabemos o dia de amanhã. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação o seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Com amor e fé e oração, até que volte o bom Senhor. Peça ao Senhor da seara disposição, sabedoria para realizar a obra. Diga ao dono da plantação: investe em mim, Senhor. Reconheço que a minha vida, meus dons e talentos são teus. São para te engrandecer. Eu quero participar da grande comissão. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Que
nome do nosso Deus seja glorificado através de nós. Seja bênção por onde andar. Que as nossas palavras, ações, procedimentos testifiquem uma vida diferente. Seja testemunha fiel do dono da seara. Brilha no meio do teu viver. Eu não sei cantar direito essa música, eu quis aprender para cantar, tá? Mas ela é assim. Eu acho que eu peguei o tom errado. Vamos sem violão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Possamos brilhar no meio do nosso viver. E assim teremos uma igreja fortalecida a cumprir o ID do Senhor. Teremos trabalhadores sadios, vivificados e santificados no Senhor. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, renova teu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Que Deus nos vivifique, nos santifique, nos dê coragem, possamos orar para Ele. Investe em nós, Pai. Investe em mim, para que eu seja essa trabalhadora da Tua obra. Amém? Ó Deus amado, nós te louvamos mais uma vez por esse momento. E, ó Pai, coloque em nossos corações o desejo de te honrar, de te buscar, e, ó Deus, de proclamar a tua palavra aos nossos familiares, vizinhos, amigos, por onde passarmos, que sejamos testemunhas de ti, testemunhando, ó Deus, a tua salvação, que possamos ser sal da terra, luz do mundo, que possamos, ó Deus, andar conforme a tua vontade, que possamos ser crentes, ó Deus, que mesmo diante de situações difíceis, em especial que temos vivido com o Covid, mas a nossa esperança, a nossa confiança esteja sempre em ti. Ó Deus, nos abençoe. Sejamos uma igreja forte, fortalecida no Senhor para cumprir o nosso papel aqui na terra. Nós pedimos em nome de Jesus e te louvamos, ó Pai, por essas mulheres aqui presentes, em especial as mulheres da segunda igreja de Maria. O Senhor esteja abençoando cada uma, a ser, ó Pai, a sua discípula, a ser, ó Deus, a sua trabalhadora, aquelas que trabalham no teu reino, ó Deus, e proclamam a tua salvação. Esteja com cada uma, visitando os seus corações. O Senhor conhece o anseio de cada uma, as lutas que cada uma passa, os choros, ó Deus, porque somos humanos e temos as nossas fraquezas e choramos, às vezes, ó Deus, até nos desesperamos, mas que a nossa confiança seja somente em Ti. Que o Senhor visite também os lares de cada uma, esposos, filhos. Nós colocamos a vida de cada uma nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jaqueline. Amém. Pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus pela palavra, né?
que o Senhor nos trouxe através da vida da Érica. Realmente é um chacoalhão aí. Quem se sentiu chacoalhada? Amém, eu também. Porque às vezes a gente fica tão, né, voltado para o nosso problema, para o nosso mundo, para as nossas necessidades, né, e para a nossa igreja, e para as nossas irmãs, e esquece de olhar, né, ali do lado, olhar ao redor, né, muitos estão realmente perdidos, né, que o Senhor possa nos dar esse coração compassivo, né, de modo que nós não sejamos negligentes com essa grande comissão que Ele deu aos seus discípulos, né, a nós, as discípulas do Senhor, né, que realmente o Senhor derrame em cada coração essa compaixão, né, essa consciência de que esse chamado é para mim, é para cada um de nós, e Ele conta conosco, né, que a gente possa olhar o irmão indo para a perdição e realmente fazer alguma coisa, né, se não nós, como a Érica falou, quem? Né, que sejamos nós, né, com a motivação correta, vinda do Senhor, né, passando pela cruz, como ela falou, né, que haja primeiramente transformação na nossa vida, para que então possamos brilhar, né, onde estivermos, na seara que o Senhor designou para cada um de nós, né, e dessa forma realmente sermos essas trabalhadoras da seara do Senhor, amém? Glória a Deus por essa palavra, foi uma bênção para a nossa vida, para a minha vida, tenho certeza para a vida de todas as irmãs que puderam participar conosco. Érica, Deus possa te abençoar poderosamente, continuar te abençoando, a você, a sua família, né, a seara onde você está plantada, né, que o Senhor continue ali te usando, investindo na sua vida, para que você possa continuar trabalhando lá, né, e que possamos estar juntas mais vezes, né, compartilhando a palavra, esse momento tão gostoso, foi tão bênção para a nossa vida e para a nossa igreja, amém? Quero agradecer a presença de todas as irmãs, quero deixar nesse momento o microfone, se alguma irmã, né, que está aqui conosco, quer abrir o microfone, quer falar alguma coisa, né, essa é a hora, esse é o momento, fique à vontade. Olha, eu quero fazer um convite às irmãs. Nessa próxima semana, nós estamos com 3 programações. Uma na segunda-feira, é um encontro com as sinodais amigas. São 6 sinodais que estarão juntas. Bauru, Campinas, Limeira, Sorocaba, Litoral Paulista, e eu não estou lembrada da outra. Eu sei que é Sudoeste Paulista, uma coisa assim, desculpa. Mas eu quero convidar as irmãs para participar, uma palestra com a Ana Maria. Nós vamos estar divulgando mais a partir de amanhã, porque essas coisas que é online, eu acho difícil a gente ficar divulgando antes que esquece, né? Então a partir de amanhã nós vamos estar divulgando mais no grupo da Sinodal e também no Facebook, mas as irmãs estejam participando. Na quarta, se não me engano, na quarta, dia 23, nós vamos ter uma live com a SAF de Dracena, e aí vai ter a presença da Liliana, da Cláudia, Lucélia Cláudia, vai ser a mensageira. Então eu creio também que as meninas vão estar passando. Bom, vai ser uma live, acho que é pelo YouTube, não sei ao certo ainda. E no sábado a gente tem uma programação com a Federação de Prudente, então todo mundo está convidado, tá? Mas já anote aí em especial a de segunda-feira, porque é um trabalho com a nossa Sinodal Bauru, tá? Uma palestra com a Ana Maria, uma palestra para liderança em especial. Então, chame aí todas as irmãs da sua SAF para participar, tá? Amém, recados dados, né? Vamos estar juntos sim, na medida do possível, se Deus quiser. Irmãs, mais alguém gostaria de falar? Irmã, lá, irmã Kizeide, pode falar, irmã. Vocês estão me ouvindo? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, pela oportunidade de estar tendo, né,
nesse momento que a gente está passando, assim, tão delicado, a saudade é muita. E quero agradecer também, Érica, pela palavra que você trouxe, sabe? Uma excelente palavra, uma excelente palestra, e continue assim, firme na luta, porque eu quero viver para te ver na Nacional, né? Tá bom? Se Deus quiser, eu creio, mas enquanto isso você vai trabalhando conosco, né? Estamos aí juntos, tá bom, querida? Então, um beijo para todos aí, fiquei muito feliz da participação da segunda igreja aí, muito feliz mesmo. A hora que eu ouvi, assim, falei, nossa, que bom saber que estamos trabalhando, né, a obra do Senhor, apesar de tudo, tá bom? Então, nós sempre oramos por vocês e peço também que continue orando por nós, tá bom, pela nossa igreja? Beijo. Amém, amém, Deus abençoe. Mais alguém quer falar alguma coisa antes de encerrarmos? Também estou feliz pela oportunidade, né, que vocês, pelo convite. É muito bom, apesar de vocês não estão me vendo, que eu estou muito feia, é por isso que eu não estou aparecendo, tá? Mas vocês estão lindas, eu estou morrendo de saudade. Deus continue abençoando cada uma. Deus abençoe também o trabalho, né, da SAF, das federações, enfim, todos. E que Deus continue te abençoando, Érica, também, como eu sempre te disse, você é uma mulher dinâmica, criativa, e sempre te admirei e vou continuar admirando, e faça as palavras da Clisleide as minhas. Quero te ver ainda lá em cima, tá? Mas continue assim, firme e forte, sei que não é fácil, a luta é grande, as dificuldades também, mas nós sabemos que Deus é muito maior do que tudo e de que todas. Sabemos também que estamos passando por algumas dificuldades, que é essa época triste, mas apesar de tudo, Deus nos deu essa oportunidade de conhecer essas plataformas, né, que estão aí, e mesmo distantes estamos juntas. E mesmo na mesma cidade, a gente só vê aos domingos e olha lá. Mas Deus continue te abençoando, te fortalecendo, e a gente não consegue ficar sem orar pelas irmãs, pela família, pelos missionários. Missionários é algo que tem dentro do meu coração, acho lindo, sempre amei e eu quero continuar amando. Um forte abraço a cada mulher linda. Beijo. Beijo. Amém, glória a Deus. Irmãs, mais alguém? Antes da gente encerrar, não podemos nos esquecer do moto. Mas eu quero que vocês abram o microfone pra gente ver se a gente consegue falar juntos. Será que a gente Senão consegue? você vai apanhar da Jaci. E olha que ela é brava, hein? Vocês viram que eu lembrei sozinha, hein? Diz que gente pequena é terrível. Ai, meu Deus. Isso aí já não sei. Irmãs, alguém mais quer falar alguma coisa? Jaci, Irmã abre Jaci. o microfone. Toca no microfoninho para abrir. Isso. A foto também, né? A foto. Jaci, ó, não tá ouvindo você. Abre o microfone. Não, ainda não. Acho que ela não tá conseguindo abrir o Toca microfone. na tela, Jaci, e clica no microfone. Toca na tela do celular, no seu rosto mesmo. Paula, você não consegue abrir o microfone dela? Não consigo, porque como ele é gratuito, eu não consigo.
Ah, acho que ela saiu sem querer. Apertou no vermelho. Obrigada. Mas acho que ela vai entrar de novo. Quem tiver com a câmera desligada aí, puder abrir para a gente tirar uma foto, registrar esse momento. Ah lá, já se voltou. Ainda está desligado, irmã Jaci. Infelizmente. A senhora está ouvindo? Está ouvindo? Acho que sim. Acho que ela não conseguiu ligar o microfone, mas tudo bem. Vamos tirar a foto então, irmãs? Paula, você tira? Tira. 1, 2, 3. Vai. Oi? Aí. Tirou? Eu fiz o sinal 1, 2, 3, mas se Eu não vi. eu faço de novo. Vamos lá. Ai, por favor. Então vamos lá, irmãs. 1, 2, 3, X! Aê, pronto! Muito bom. Vamos ver se a gente consegue abrir o microfone, então, para a gente falar o nosso moto? Ver se vai dar certo. O desafio do moto. Tá tudo certo. Acho que só a Mônica que não vai saber, né, amor? Eu vou te passar o moto depois. A Mônica é igual eu, viu, irmãs? Pra quem não sabe, a gente é nova de Safra. Mas a gente vai aprender, viu? Em nome de Jesus. Amém. Mas vocês são jovens. Ai, amém. Obrigada, irmãos, jovens. Vamos lá? Todo mundo conseguiu abrir? Não? Sim. 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 Mi, abre aí, Michele, Paula. A Jaci está com dificuldade no microfone. Eu tô encaminhando. Eu tô encaminhando uma foto para Jaci onde ela tem que clicar. Ah, tá. Não, vai falar o nome. Ela tenta abrir, aí acho que ela clica no para desligar, né? E sai. Ah lá. Aê! Ah! Ela clicou e saiu. Ela conseguiu, mas fechou. Oh, meu Deus. Fechou de novo, irmão. Ai, tadinho. Faz parte. Vai.
Saiu de novo? Quando ela entrar, a gente vai então fazer o nosso mote. Jaci, eu mandei uma foto onde você tem que clicar. Olha no WhatsApp onde você tem que clicar. Não. Oi! Hoje Eu não consigo nem ouvir a senhora aqui na ligação. A senhora silenciou o microfone da senhora. ai, que bom. Dá uma olhadinha na foto que eu mandei. Pra ver se a senhora consegue. Tchau. Tchau, Gi. Tchau. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ah lá, a Jaci tá gravando áudio. Eu falei pra ela, grava um áudio que eu coloco aqui. Acho que ela foi mexer e ela silenciou o microfone dela. Nem na ligação dá pra ouvir mesmo. Ah, tá. Ela conseguiu entrar novamente na reunião? Entrou? Não? Não. Nossa, tem bebê, tem filhão, tem tudo agora. Olha, tem que tirar outra foto. Olha que fofo. Vamos tirar mais um? Vem, Giovana, tirar foto. Ah lá. A Jaci entrou. Ai, que lindo. Vou falar moto, vamos Olha que começar. linda. Um que entra e sai aqui. Ai, que lindo! Um beijo, Toninho. Tirei foto dos filhos já. Tirou? Ai, que bom. Ó, a mensagem da Jaci. Veja se vocês vão conseguir ouvir, ó. Jaqueline, quero agradecer de coração a vida da Érica, que saudade dessas irmãs, da Dora, não vou falar nome nenhum, né? A Inês, trabalhei tudo junto com essas mulheres, que mulheres de dedicação mesmo. A palavra da Érica, uma bênção mesmo, sejamos verdadeiras auxiliadoras, missionários, que é a minha paixão, missões, e eu quero dizer para as irmãs assim, que eu amo demais mesmo o trabalho da SAF, e estou aqui na fortaleza mesmo, Deus tem abençoado muito a minha vida, e vamos trabalhar para ganhar alma para o Senhor Jesus. Deus abençoe essa sinodal maravilhosa, essas irmãs firmes na fé, Abel, não vou falar Vicente, todas, né? Como é gostoso ver essas irmãs no trabalho do Senhor, tá? Deus abençoe. Eu não sei o que aconteceu, meu celular está acabando a bateria, mas Deus está no controle de tudo. Amo vocês, beijo. Um beijo, irmã Jaci. Recado dado. Que gracinha! Vamos então declarar o nosso moto, meninas? Vamos lá. Vou pedir para a Érica Vamos lá. puxar o moto. Olha a responsabilidade. Vamos Pode lá. ser, Érica? Vamos lá. Então vamos lá. Sejamos Verdadeiras, irrepreensíveis na conduta, cansadas firmes na fé, vitoriosos em Cristo Jesus. Você toma 10. Saiu! Quem não sabe, agora que não vai saber mesmo, né? Mas eu vou te mandar o voto, viu, Mônica? A gente vai aprender. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo estarmos juntos, foi uma bênção. Né? Que Deus continue
trabalhando e usando muito a vida de vocês. Um beijo no coração, muito amadas. Fiquem com Deus. Beijo para cada uma também. Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau. Beijo para todo mundo, gente. Se Deus quiser. Muito bom revê-las. Deus abençoe e que guarde cada uma de vocês. Amém. Amém. Tchau. Estamos animados, dando tchau. Deus abençoe, irmãs. Foi um prazer. Amém. E bom, para nós também foi um prazer te ouvir.